Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Lima aqui, o seu professor de matemática. Galera, nessa aula a gente vai fazer uma aula de resolução por questões. Então eu selecionei algumas questões dos assuntos que mais caem na sua prova de concurso e a gente vai fazer uma resolução detalhada. E olha só, é extremamente importante que você assista o vídeo por completo e até o final, porque em cada questão sempre vou ensinar ali um macetezinho. Então evita estar pulando para você não perder esses macetes, porque isso aqui pode salvar o seu tempo na hora da sua prova de concurso, beleza? Então são macetes que a gente pode, por exemplo, resolver uma questão só de cabeça com esse macete. Ou questões de simplificação, né? A gente pode fazer uma simplificação mais rápida do que ficar fazendo diversos cálculos, beleza? Então são esses macetes aí que são extremamente importantes quando você está fazendo a sua prova de concurso, beleza? Então vem comigo aqui, vamos dar início à nossa aula por questões. Vem comigo para a nossa primeiríssima questão. Sempre a gente vai identificar qual o conteúdo, né? E ver a melhor maneira de se resolver, beleza? Então olha só. Nossa primeira questão, vamos fazer a leitura, interpretação e resolução dela. Olha só o que diz, né? João e Renato são engenheiros civil e estão com impasse. Se 4 operários, olha só, sempre quando a gente estiver fazendo a resolução, é extremamente importante que a gente destaque, ok, os dados importantes. Então, 4 operários, né? Se 4 operários constroem uma casa em 10 dias... Em quanto tempo 6 operários construirão a mesma casa? Então, olha só. Primeiro, o que a gente tem que fazer é identificar qual é o assunto da questão, né? Qual o assunto, qual o conhecimento a gente vai utilizar para poder responder esse tipo. Observe que ele está contando as coisas, né? Então, grandeza operários, grandeza dias, que é uma grandeza de tempo, né? Grandeza operários, ele pergunta quanto tempo. Se ele te dá 3 valores e pergunta quanto é o próximo, quanto é o quarto valor, então essa aqui é uma questão de regra de 3, beleza? Até porque quando ele conta grandezas, provavelmente vai ser regra de 3 simples ou composta. Quando ele te dá somente 3 valores, é uma regra de 3 simples, certo? Então a gente já conseguiu aí identificar qual o nosso conteúdo. Tranquilo. Agora a gente faz o que, professor? A gente chega e vamos resolver a nossa regra de 3, né? Então, deixa eu só identificar aqui direitinho para a gente, né? Sem aquela parte lá. E agora vamos lá, né? Como a gente resolve uma regra de 3? Primeiro, né? Classifica as grandezas. Coloca ela aí em forma de coluna. Então, observe que a gente tem a grandeza operários, né? A gente está contando quantos operários tem. Então, vou colocar aqui, operários, ok? E a gente também tem a grandeza de tempo, que são os dias, né? Então, vou colocar aqui, dias, ok. Depois de organizar aqui em colunas, né? Agora a gente vai colocando os valores. Olha só, a gente sabe que são 4 operários e eles constroem em 10 dias. Ok. Em quanto tempo 6 operários? Observe que esses 6, obrigatoriamente, a gente precisa colocar abaixo do 4. Por quê, professor? Porque o 6 está contando a grandeza operários, né? Então, significa que a gente tem que colocar na coluna da grandeza operários, beleza? E ele pergunta aqui em quanto tempo, né? Então, em quantos dias, logo é o nosso X, que ficará aqui na nossa coluna dos dias, beleza? Depois que você montou assim, bonitinho, você precisa identificar se isso aqui é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, porque a gente resolve de maneiras diferentes, ok? Professor, como a gente identifica isso, ok? Tem aqui a técnica das setas, que é extremamente, simples de fazer isso, e a gente pode utilizá-la. Professor, mas o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional? Quando uma grandeza é diretamente proporcional, as duas grandezas crescem ou diminuem na mesma proporção. Então, se uma cresce, a outra também tem que crescer. Se uma diminui, a outra diminui, beleza? E inversamente proporcional, enquanto uma cresce, a outra diminui. Ou vice-versa, né? Se uma diminui, a outra cresce, beleza? Então, isso é ser diretamente ou inversamente proporcional. Professor, como a gente analisa? Tem a técnica das setas. Sempre a seta aponta para o número maior. Se o número maior estiver embaixo, ela aponta para baixo. Se o número maior estiver em cima, ela apontará para cima. Então, se você observar aqui na grandeza, na coluna dos operários, o número maior está em cima ou embaixo. O 6, que é maior, está embaixo. Logo, a minha seta aponta para baixo, beleza? E agora a gente vai fazer a análise para saber se na grandeza dias a minha seta estará para cima ou para baixo. Como a gente vai fazer essa análise?
vem comigo, olha só. Se com 4 operários eles construíram a casa em 10 dias, se eu tiver mais operários trabalhando, eu gasto mais tempo ou menos tempo? Ora, quanto mais gente trabalhando, mais rápido será feito o serviço, né? Então, aqui eu vou gastar menos tempo. Logo, significa que o nosso x é um valor menor que 10, ok? Então, se o nosso 10 é maior e a seta sempre aponta para o maior, a nossa seta estará para cima. Professor, beleza, entendi. E agora, como a gente vai saber se é diretamente ou inversamente? Se as setas estiverem no mesmo sentido, ou seja, ambas para baixo ou para cima, será diretamente. Se tiverem em sentidos opostos, como está aqui, uma para baixo e outra para cima, é inversamente proporcional, certo? Então a gente já sabe que é inversamente. Como a gente resolve inversamente, professor? A gente multiplica em linha. Se fosse diretamente, a gente multiplica em x, que é cruzado, beleza? Então observe que são cálculos diferentes, né? Se fosse diretamente, eu faria 4 vezes x. Como é inversamente, eu tenho que fazer 6 vezes x, beleza? Então, olha só como isso aí é importante no nosso resultado final, certo? Então, a gente multiplica em linha, logo vai ficar, né, aqui, ó, 6 vezes x, que resulta em 6x, igual, né, a 4 vezes 10, que resulta em 40, tranquilo. Agora é só a gente resolver essa equação no primeiro grau. O nosso 6, ele está multiplicando, passa para cá o quê? Qual a operação inversa? Divisão, né? Então, vamos lá, passar dividindo, né? Então, o nosso x vai ser igual a 40 dividido por 6. Professor, tem que fazer essa divisão? Tem, claro que tem, beleza? Então, vamos lá, né? Fazer a nossa divisão. Olha só, 40 dividido por 6. Galera, é extremamente importante quando você chegar em uma questão, você está fazendo a resolução, e chegar, por exemplo, questões assim, que precisa fazer a divisão, faz a divisão na mão. Ok? Na sua prova você não vai ter recurso, calculadora, celular, nada para poder utilizar. Então, faz na mão, ok? Como a gente resolve divisão, professor? Então, sempre a gente precisa saber a tabuada do número que está nessa posição, que é o nosso divisor, ok? Então, a gente procura qual o número que multiplicado por 6 resulta em 40 ou chega próximo, só não pode passar de 40, certo? E a gente sabe que 6 vezes 6, né, dá 36. Se fosse 7, dá 42. Passou. Não pode passar. 6 vezes 6, 36. Subtrai, né? Vai ficar exatamente quanto? Isso aí. Vai ficar 4. 4 é menor. Faz o quê? Acrescenta o 0 e a vírgula. Ok? Continua na nossa divisão. Professor, deu 40 de novo. Então vai ser o 6 de novo? Com certeza. 6 de novo. Então, ó, 6 vezes 6, 36, né? Para 40 de novo, sobra resto 4. Observe que aqui a gente pode aproximar o valor, porque se a gente analisar nosso gabarito, né? Isso aí, 6,6. Como a nossa grandeza aqui está nos dias, então é 6,6 dias. Logo, né? Nosso gabarito, isso mesmo, meu povo, é a nossa letra B. Então, olha só o tanto de conteúdo, né? O tanto de informação que a gente pode pegar só de uma questão. Análises diretamente, inversamente proporcional, se é diretamente faz de um jeito, inversamente faz do outro, né? Como a gente faz aqui a equaçãozinha, faz a divisão. Então, isso aí é extremamente importante, esse passo a passo, beleza? Então, primeira questão finalizada, vem comigo e vamos para mais uma questão, meu querido e minha querida. Olha só, vamos fazer aí leitura, interpretação e resolução novamente, em uma questão aí de 2024, né? Sempre aqui questões atuais, beleza? Olha só o que diz essa questão. E claro, galera, olha só, eu recomendo que você sempre dê um pause, né, na questão, tenta resolver você e depois você assiste toda a resolução para você pegar os macetes, os passo a passo e tudo, beleza? Extremamente importante saber isso aí também. Olha só, Carol adora biscoitos recheados. Enquanto come, ela sempre se distrai lendo a embalagem para tentar entender os ingredientes do que está ingerindo. Dessa vez, ela encontrou no rótulo a seguinte informação. O conteúdo, vou destacar a informação, ó. O conteúdo dessa embalagem sofreu redução de 10% no seu peso original. Se anteriormente as embalagens continham 200 gramas de biscoito, qual o peso do pacote que Carol está analisando? Então, galera, olha só. O que a gente precisa fazer, né? Aqui, obviamente, é uma questão de porcentagem, não é isso? Porcentagem simples, porque a gente quer saber quanto é
200 gramas menos 10%, já que foi uma redução, ó. Redução é uma subtração, certo? Então, a gente precisa fazer 200 gramas menos 10% das 200 gramas, ok? Então, é uma redução de 10% em cima dos 200 gramas, certo? Então, basicamente fazendo isso, a gente acha aqui a nossa resposta. Uma observação importante, galera. Aqui, ó, tem como resolver essa questão em 30 segundos, beleza? Colocaria, se você conseguir ler rápido e entender, colocaria 15 segundos. Por quê, professor? Porque, olha só, existe um macetezinho para você calcular a porcentagem. De cabeça, hein? Porcentagem de cabeça. E a mais fácil de todas calcular é 10%. Por quê, professor? Ensina esse macete pra gente. Com certeza, meu querido e minha querida. Olha só, qualquer valor, abrindo um espaço aqui nessa resolução, qualquer valor, por exemplo aqui, 3.000. Se você quiser calcular 10%, é só você recuar a vírgula uma casa para a esquerda. Professor, mas não tem vírgula não. Se a vírgula não está aparente, significa que ela está depois do último número. Pronto. Então, você pega essa vírgula e recua uma casa para a esquerda. Professor, se eu recuar para a esquerda, né, vai ficar 300. Pronto, calculou 10%. É só isso. Beleza, galera? Então, ó, tem diversos macetes que a gente utiliza na porcentagem para calcular de cabeça. Professor, só serve para 10%? Não. Tem diversos, tem para 1%, tem para 5%, tem para 20%, tem para qualquer porcentagem redonda. Dá para a gente calcular isso aqui, ó, extremamente rápido de cabeça, beleza? Por exemplo, professor, então calcula aí para a gente 30%. Ora, 10% é 300, 30% é vezes 3, dá 900. Pronto, olha aí, 30%, rápido, de cabeça. Nem precisaria escrever isso, de cabeça vai, beleza? Então, são macetes como esses que vocês têm que estar na mente, beleza? Tem que ter na mente para poder resolver a sua prova, ó, de maneira mais rápida. Essas questões que são fáceis aqui, ó, resolver de maneira rápida, para aí você gastar um pouco de tempo a mais nas questões que são mais médias, mais difíceis, beleza? Então, é extremamente importante saber essas coisas. Então, professor, se fosse resolver de cabeça, como faria, né? Olha só, 200 menos 10%, né? Eu sei que 10% vai dar quanto? Uma vírgula vai dar 20. Então, é 200 menos 20. Ó, tá vendo? Olha só, se você souber o macetezinho, você responde em 15 segundos. É só o tempo de ler e interpretar, né? Então, basicamente, você só gastou isso, o tempo de ler, beleza? Professor, mas como a gente faz isso aí do jeito certo, o cálculo, beleza? Eu gosto de fazer todos os cálculos. Como é que faz? Então, vamos lá. Eu também vou te apresentar essa outra forma de fazer, tranquilo? Então, olha só, eu tenho que fazer 200 gramas menos 10% dessas 200 gramas, ok? Então, primeiro a gente tem que calcular quanto é 10%, né? Do método normal, vamos lá, né? Olha só, 10% é 10 sobre 100. Porcentagem de um valor, eu pego a porcentagem e multiplico pelo valor, então tem que fazer vezes 200. Quando não tem denominador é 1. Aqui eu posso simplificar os zeros, né? Então, ó, tchau. Tchau, 2 zeros com tchau, 2 zeros. Ficou o quê, então? Ficou 10 sobre 1 da primeira fração vezes 2 sobre 1 da segunda fração, porque eu cortei os zeros, ok? Quando a gente corta, a gente está simplificando, certo? Então, ficou 10 vezes 2 dá 20, 1 vezes 1 dá 1, e 20 dividido por 1 é o próprio 20. Então, 10% são 20 gramas. Logo, a gente apaga isso aqui, ó, dos 10%, e coloca, né, menos as 20 gramas, que a gente chega, obviamente, né, no mesmo resultado de 180 gramas. Então, observe aí que não importa o método que você utilize, né, claro, vai chegar na mesma resposta, pelo cálculo aqui, ó, todo formalzinho, bonitinho, ou pelo macete. Mas entenda que saber esses macetezinhos, né, vai poupar tempo na sua prova. Questões fáceis, né? Resolve assim e gasta esse tempo que você ganhou nessa questão para resolver as questões mais difíceis, beleza? Então aqui nosso gabarito, né? Obviamente é nossa alternativa D, beleza? Então a nova embalagem que ela está analisando é uma embalagem, né, que contém 180 gramas, tranquilo? Então beleza, mais uma questão aí, ó, finalizada. Vamos lá para a nossa próxima questão, beleza? Dá só uma olhada nessa próxima questão, galera. A gente tem aí, né, uma questão lá de 2022 da Prefeitura de Laranjal Paulista. Vamos fazer aí leitura, interpretação e resolução dela. Olha só,
um galpão retangular foi cercado com tela. Sabendo que o mesmo possui 5,6 metros de comprimento e 7,8 de largura, então a quantidade de tela que foi utilizada é... Galera, quando a gente tem, né, qualquer figura geométrica, isso aqui é uma questão de geometria plana, certo? Quando a gente tem qualquer figura geométrica, que aqui ele fala que é um retângulo, vamos lá fazer nosso retângulo, né? Com o retângulo, a gente tem duas possibilidades aqui possíveis para nossas questões, né? Inicialmente, nós temos que, ou ele vai pedir a área, que a área é a superfície, é o que fica dentro da figura, então seria isso que eu pintei em azul, ou ele vai pedir o perímetro. Que perímetro, meu povo? É o contorno, beleza? O contorno. Tranquilo, né? Então, professor, se ele vai pegar lá o galpão circular e ele está cercando, né? Ele não vai colocar a cerca no meio. Isso aí, ele vai colocar no contorno. Então, a gente precisa saber quanto é o perímetro dessa figura. Somente isso, beleza? E, professor, o que é perímetro? É a soma de todos os lados dessa figura. Então, eu tenho que pegar todas as figuras aí, né? Todos os lados e somar apenas isso. Então, olha só. Quando você entende o conceito, fica bem mais simples e fácil, né? Beleza? Então, olha só. Quais são as medidas do nosso galpão? Ele possui 5,6 de comprimento, né? Então, olha só. Vou só colocar a mão um pouquinho para cá. Aí, aqui vai ficar o nosso 5,6 metros. E de largura, 7,8, né? Então, aqui fica o nosso 7,8 metros. Tranquilo. Professor, e as outras duas medidas? Ora, se é um retângulo, significa que a medida de baixo, a medida dos lados opostos são iguais. Logo, a de baixo também vai para cima, 5,6 metros. E a da direita, né? Obviamente, também vai para a esquerda, 7,8 metros. Então, agora é só fazer o que, professor? É só a gente fazer a soma, beleza? Somar essas 4 medidas. Olha só, outra maneira de se fazer é você somar somente duas e multiplicar por 2, beleza? Porque o perímetro a gente pode fazer a representação da fórmula do perímetro de um retângulo dessas duas maneiras. Então, tanto faz você somar as 4 medidas ou somar só duas e multiplicar por 2, da mesma coisa, beleza? Se você acha mais fácil multiplicando, então vai pela multiplicação. Eu estou te passando esse bizu, esse macete, porque aí você faz o que você acha mais fácil para você, beleza? Mais fácil e mais rápido, né? Então, vamos lá, professor, terminar essa questão? Simbora, meu querido e minha querida, olha só. Então, a gente tem que fazer 7,8 mais 5,6 e depois, né, a gente faz vezes 2. Ou você faz de novo, né? 7,8 mais 5,6, ok? Essa é uma forma de fazer. E a outra é só somando apenas 2, né? E fazendo vezes 2, que dá na mesma coisa, beleza? Mas vamos lá fazer assim, né? Tranquilidade, olha só. Somando aqui, né? Vamos lá, 6 mais 8 dá 14, né? 14 mais 6 dá 20, mais 8 dá 28, né? Então, fica 8 e vai 2. Beleza, né? Observe que somente duas aí, né? Acabam com 8. E, obviamente, se quando a gente soma números decimais, é vírgula abaixo de vírgula, obviamente vai ser letra A, beleza? Então, aqui, ó, uma questão que nem precisaria continuar, né, com essa continha. Mas vamos lá, né, terminar aqui, fazer tudo direitinho. Olha só, a gente tem 5 mais 7 dá 12, né? Mais 12 daqui dá 14, ou 12 mais 2, 24, na verdade, mais 2 de cima, né, 26. Então, nosso perímetro é igual a 26,8 metros. Galera, uma questão aí extremamente simples e fácil, que sempre tem, né, aí nos concursos, que você não pode errar, beleza? Não pode errar. Professor, você falou aqui sobre perímetro. E se fosse área? Se fosse área, você teria que calcular a área, que é a superfície interna desse retângulo. Professor, como é que faz área? É só você fazer base vezes altura. Então, você faria 5,6 vezes 7,8, beleza? Aí, com isso,
você calcularia a área, beleza? Que é a superfície, a região interna da nossa figura. Mas aqui, né, a questãozinha de perímetro, finalizamos e vamos para mais uma questão. Vem comigo, olha só, mais uma questãozinha. Dá só uma olhada aí, vamos fazer leitura, interpretação e resolução. Olha só. Valentina resolveu trocar o seu plano de celular e agora paga um valor mensal de R$ 42. No mês passado, ela se esqueceu de pagar o boleto na data correta e foi penalizada com a multa de 4% sobre o valor da conta. Qual será o valor atualizado que Valentina deverá pagar? Ou seja, galera, aqui a gente tem uma questão de porcentagem, mas não é agora uma redução, não é um desconto, né? É um acréscimo, beleza? Então, professor, como a gente faz acréscimo? A gente vai ter os R$ 42 mais 4% dos R$ 42, beleza? Professor, você falou na outra questão sobre macete. Tem como fazer macete aí? Tem, galera. Sempre tem, beleza? Sempre tem. Qualquer porcentagem a gente consegue fazer macetezinho para responder isso aqui mais fácil. Professor, seria mais fácil responder com macete ou com a conta? É óbvio que é com macete, né? Ensina aí pra gente, então. Vamos lá, né? Eu quero saber aqui, ó, quanto é 4%. Quando a gente tem qualquer número, esquece aquela resolução, vamos comentar um pouquinho abaixo, né? E depois a gente resolve. Quando a gente tem qualquer número, por exemplo, 2.500... e a gente quer calcular 1%, a gente pega a vírgula e traz duas casas para a esquerda, certo? Então, calcular 1%, quando não tem vírgula, lembra que eu acabei de falar que está depois do último número. Se a vírgula tiver, então, professor, aí você já passa ela, né? Obviamente. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, né? 1% é você calcular, né? Pegar ela e recuar duas casas para a esquerda. Então, 1% é 25. Beleza? Dos 2.500 é 25, é 1%. Professor, mas eu quero 4%. Então você faz isso aqui vezes 4. 100. Pronto. 4% de 2.500 é 100. Olha só, é claro que eu estou explicando, né? Estou escrevendo, vai ficar um pouco mais lento. Mas isso aqui, ó, isso aqui sai na minha cabeça e quando você treinar vai sair também na sua cabeça em 2 segundos. Beleza? Ora, 1%, se eu tenho esse valor, por exemplo aqui. Se eu tenho esse valor, 1% eu sei que é 25, porque eu visualizo a vírgula. 1% é 25. 25 vezes 4, 100. Pronto. Aí, ó, em 2 segundos você resolve. Aí só seria fazer a subtração, né? Se for um desconto, ou se for um acréscimo, uma adição. Tranquilo? Então vamos lá, professor, responde essa daí no macete. Olha só, vou fazer com você devagarinho, beleza? Olha só. 42. Vou colocar a vírgula. Tá aqui, né? Professor, 1% duas casas à esquerda. Então vai ficar aqui, quando não tem nada, acrescento 0. 0,42 é 1%. Vezes 4. Beleza? Olha só como é fácil. Vamos lá, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, né? Coloca a vírgula, 1,68. Pronto. Isso aqui vai ser a multa. Como a multa ela tem que pagar, ela precisa pagar, então é um acréscimo, né? Então vai ser os nossos R$ 42 mais R$ 1,68. Tá vendo aí, ó, como é simples e fácil com um macete, beleza? Eu calculo 1%. E como eu quero 4%, eu pego esse 1% e multiplico por 4. Simples e fácil, beleza? Então vamos lá, professor, resolver isso aí? Vamos, meu querido e minha querida. Olha só, R$ 42 mais R$ 1,68 vai ficar R$ 43,68, né? R$ 43,68 é nossa alternativa C, beleza? Professor, se você não quiser saber de macete, eu quero fazer na raça. Na raça você faz como? Oxe, normal, né? Então, você pega aqui, ó, 4%, que é 4 sobre 100, vezes o valor, que é R$ 42. Quando não tem denominador, é 1. Multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, 4 vezes 42 vai ficar 168. 100 vezes 1 dá 100. E agora divide, vai ficar 1,68. E agora faz o que, professor? Agora você adiciona, né? Porque é um acréscimo, é uma multa que ela deverá pagar. Então, adiciona com os R$ 42. Tranquilo, né? Também se resolve do mesmo jeito, beleza? É claro que com macete é bem mais rápido e tempo é importante. Tranquilo? Beleza, meu querido e minha querida? Vem para mais uma questão. Vamos lá fazer essa questãozinha aqui que eu já adianto para vocês, que é uma questão de juros simples. Por que, professor, você adiantou? Porque seria extremamente fácil identificar, já que tem aqui na própria questão. Beleza? Então, uma questãozinha aí de juros simples, vamos fazer
leitura, interpretação e resolução. Dá só uma olhada, olha só. Uma pessoa tem capital inicial de 100 mil reais. Beleza, 100 milão. Se essa pessoa investir esse capital no rendimento a juros simples com taxa de 12% ao ano, qual o valor do juro mensal que ela irá receber? Galera, a gente tem duas maneiras de fazer essa questão. Primeira maneira, olha só, ele fala aqui ó, que é 12% ao ano. Primeira maneira é eu calcular quanto ela vai receber em um ano e dividir por 12 porque ele quer qual o juro mensal que ela vai receber. Então, quanto ela vai receber por mês. E a gente sabe que juros simples é um juros fixo. O que ela recebeu no primeiro mês, vai receber no segundo, receberá no terceiro e assim por diante. Ao contrário, né, de juros compostos, que são juros em cima de juros, então são juros diferentes, né? Então aqui a gente tem a maneira de calcular quanto ela vai receber em um ano, já que a nossa taxa está ao ano, e depois dividir por 12, né, que é a quantidade de meses, ou transformar essa taxa de ano para taxa mensal, taxa ao mês, e calcular, né, para um mês, porque ela quer o juro mensal. Beleza? Tem essas duas formas de fazer. Então vamos lá, né? Fazer a resolução aqui da maneira mais fácil possível. Professor, olha só, eu sei que é juros simples, mas eu não lembro da fórmula dos juros simples. Galera, tem que saber, beleza? A fórmula dos juros simples é CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas eu prefiro trabalhar na variação que a gente tem, ó, CIT sobre 100. Por quê, professor? Porque a nossa taxa sempre é em porcentagem. E se você esquecer que porcentagem é sobre 100, né? Você aqui, ó, ferrou tudo. Porque você vai multiplicar vezes 12, né? É diferente de multiplicar vezes 12 sobre 100. Então, quando você coloca, né, na sua fórmula, você memoriza com o 100, é só você colocar o próprio valor da porcentagem lá. Que o 100 da porcentagem já vai estar lá, beleza? Então, tranquilo, vamos lá montar aqui, né? Vamos calcular quanto de juros ela vai receber no ano. Que depois a gente vai dividir, vai ficar extremamente fácil, beleza? Então, meu juros vai ser igual, capital, 100 mil, vezes a taxa, 12, e eu vou colocar, né, obviamente, o nosso 100 aqui. Vezes o tempo, ó, se ele deixou aqui, né, em um ano, então é vezes 1, beleza? Tranquilo, olha só, como a gente pode fazer aí? Em um ano ela vai receber isso aí. Beleza? Professor, e se eu quisesse fazer já em juros mensal? Aí você converte a sua taxa de 12% ao ano para uma taxa mensal, que é só você dividir por 12. Só isso, beleza? Então ficaria 1% ao mês, certo? A gente poderia fazer com 1% ao mês também, não tem problema nenhum aqui para fazer essa resolução, beleza? Então, ó, sempre que der para simplificar, vai simplificando tudo, né? Então, tchau 2 zeros com tchau 2 zeros, vai ficar 1000 vezes 12, que dá 12 mil. Professor, isso aí é ao ano, né? Então, quanto é um mês? É só dividir por 12. Aí, 12 mil dividido por 12 dá 1000, né? Pronto. Professor, mas se eu não quisesse fazer ao ano? Aí você faz ao mês direto, só que você teria que raciocinar aqui. Você tem que pegar a sua taxa anual e dividir por 12, beleza? É claro que essa taxa anual aqui é extremamente simples e fácil, porque é 12%. Mas se fosse, por exemplo, 7%. Aí 7%, né, divide por 12, olha só que você vai trabalhar com um número extremamente complicado, beleza? Então, eu estou apresentando as duas formas de fazer, porque às vezes é mais fácil você fazer aqui para um ano, e depois dividir por 12, que vai dar um número bem maior, né? Então é bem mais fácil de dividir, do que trabalhar, por exemplo, com 7/12 de taxa. Olha só que chato, né? Trabalhar com 7/12 de taxa, beleza? Então aqui, ó, essa forma de se fazer. E a outra forma, obviamente, seria, né, nossos juros. Primeiro a gente transforma o 12% ao ano, divide por 12, que vai ficar 1% ao mês. E agora a gente calcula para um mês, né? Então a gente tem o nosso capital, 100 mil, vezes a taxa, né, que é 1%, vezes o tempo que eu quero saber para um mês, que ele quer mensal, né? Tchau 2 zeros com tchau 2 zeros, ficou 1000 vezes 1, que dá 1000. Beleza? Então o nosso gabarito, da mesma forma, é a nossa letra D, beleza? Tanto uma quanto a outra, dá tudo a mesma coisa, letra D. Então você escolhe a que você achar mais fácil, beleza? E claro, né? Vai depender do problema. Tranquilo, meu querido, minha querida? Então, com essa questão aqui maravilhosa, a gente finaliza
essa aula aqui, passeando por diversos conceitos, né? Geometria, regra de 3, porcentagem, juros simples e assim por diante, beleza? Então, finalizamos a nossa aula. Deixa um like, né? Não esquece de compartilhar e eu te vejo na nossa próxima aula. Tamo junto e é nóis. Valeu, hein?